Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal da Grafologia do Método Radar. Hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo especial para você, que é o Grafopílula. Se você acabou de chegar aqui, já se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar sobre perícia grafotécnica, como que um perito consegue determinar se uma assinatura é verdadeira ou falsa. Meu nome é Letícia Radar, eu sou perita judicial, sou perita grafotécnica, especialista em falsidade documental, sou grafóloga e também terapeuta. Essa minha carreira, ao decorrer dos anos, vem me trazendo a possibilidade de criar um método único, também de ter um instituto onde eu ensino diversos alunos a destravar suas habilidades, a pessoas, por exemplo, conseguirem identificar na escrita e nos desenhos de crianças evidências de traços que vão revelar abusos emocionais ou físicos, enfim. Tudo isso graças a toda essa formação dentro que contém a perícia grafotécnica, né, na minha formação e também no instituto onde eu ensino os alunos. Hoje, o objetivo especial desse nosso conteúdo é mostrar para você como que funciona esse trabalho de um perito grafotécnico, de forma que a gente consegue falar se uma assinatura é verdadeira ou falsa. Eu sei que esse assunto é muito curioso e muita gente me pergunta isso, fala, Letícia, como que funciona, né? Como que é isso? Então, a nossa grafopílula de hoje é um conteúdo curtinho, mas já para você saber que funciona esse trabalho e que pode ser uma fonte de renda extra para você. Mesmo que você nunca tenha feito uma perícia, você pode aprender lá no Instituto Radar, que é a formação em perita grafotécnica, em perito, para você se tornar um perito grafotécnico e auxiliar a justiça a realmente promover a verdade, a mostrar quando uma assinatura ela é autêntica ou não. É uma fonte de renda, um plano B, que se você começar a fazer agora com uma poupança, vai aumentando e aí vira só a sua carreira preferencial. Como eu tenho várias alunas dentro do Instituto Radar que já trabalham somente com a perícia grafotécnica, tá? Os peritos, eles conseguem determinar como uma assinatura é verdadeira ou falsa através de uma análise científica detalhada e escrita à mão. Sabe quais são os passos? Eu vou te falar aqui quais são os nossos passos que a gente faz para poder apresentar. São simplesmente 8 passos. Parece que é pouco, né? Mas cada um desses passos ele tem uma característica, que é o meu objetivo aqui nessa grafopílula de hoje, te contar como funciona. O primeiro passo é coletar as amostras de assinaturas genuínas do indivíduo em questão. Essas amostras elas vão servir como uma referência, como base de comparação para uma análise. Então, na suspeita se uma assinatura é verdadeira ou falsa, o primeiro passo de um perito grafotécnico judicial é fazer a intimação da parte para que ela compareça para assinar ali de próprio punho para o perito realizar a análise. Depois de coletar a amostra, o segundo passo é fazer um exame visual. Esse exame visual que a gente faz é através das assinaturas questionadas, ou seja, que possivelmente podem ser falsas ou verdadeiras, e a amostra de referência, que foi aquela que foi coletada. Então, assim que eu coleto uma amostra, eu olho e vou comparando visualmente. Essas características visuais, por exemplo, como a forma da letra, a pressão, o espaço entre as palavras, a fluidez do traço e outros detalhes começam a me revelar se realmente ali pode ter algo que eu preciso focar na hora de construir o laudo. Com certeza tem, porque se é uma perícia, já existe uma necessidade de comprovar uma autenticidade. Então, essa visualização inicial é muito importante. Então, quando um juiz me nomeia, ou quando o advogado me chama para fazer um orçamento, a primeira etapa que eu tenho que fazer é olhar, eu preciso ver do que se trata. Não adianta a pessoa falar, ó, Letícia, tem uma assinatura aqui para saber se é verdadeiro ou falsa. Não, a primeira coisa é eu tenho que ver o que a pessoa tem em mãos. Até porque cada assinatura, tem assinaturas que são mais simples, outras são mais complexas. É importante, né? O nosso olho de perito, que é já treinado, a gente precisa ver a primeira, dar uma examinada visualmente para saber como que vai ser esse processo de investigação. Depois disso, o terceiro ponto é a análise microscópica. O que a gente faz? Aí já é necessário aprofundar através de lupas, né, que está aqui, por exemplo. Tem outra lupa aqui também, essa lupa menor. Além dessa lupa aqui, a gente tem
o microscópio digital, né, que serve para auxiliar, para aprofundar mais, não só na assinatura, como a textura do papel, a presença de algum erro, algum borrão, alguma correção que acabou ficando ali no papel, até a utilização de instrumentos que têm luz, que você consegue ver o que está ali ao redor, pode revelar elementos de inconsistência. Essa análise microscópica, ela é muito importante. É o terceiro passo depois da visual. Não se pode dizer se uma assinatura é verdadeira ou falsa só de olhar. E esse é um dos grandes erros, por exemplo, que os advogados costumam cometer. E as pessoas leigas, elas acham que é só olhar a escrita e falar, tá na cara que não é. Só que não é assim. Existem muitas formas de falsificação. Por exemplo, a autofalsificação, né? E que você vai olhar e vai falar, é a mesma escrita, né? Então, a gente precisa examinar com o microscópio, que é o terceira etapa. Quarta etapa, comparação. Comparação lado a lado. Os peritos, eles fazem uma comparação que a gente coloca as assinaturas questionadas de um lado e as amostras de referências. Essas duas, elas vão ter semelhanças e diferenças significativas dentro desse conjunto. Então, o conjunto em si de uma assinatura tem características e que se repetem, e aí você tem a caracterização de um perfil, né? De um perfil de mão, um perfil de escrita. E na outra que você coletou também tem esse perfil. Então, essa comparação, ela é o quarto ponto que é necessário para você entender como saber se realmente a assinatura pertence ou não da pessoa. Quinto ponto, a avaliação da consistência. Os peritos, eles avaliam a consistência das características da escrita à mão com todas as amostras. Então, não se trata só de você pegar uma amostra. Por exemplo, você precisa pegar muitas amostras para conferir a consistência do traço. Por exemplo, me explico. Toda vez que você faz a letra A, fica igual em todas. E tem o giro do punho, a força do traço, a forma do traço, a inclinação, né? Todos esses componentes são padrões neuroescriturais do autor, que estão vinculados às leis da escrita, onde todos os movimentos, ao escrever, saem do cérebro. Então, a gente faz o quê? Busca os padrões que são consistentes em todas as amostras. Isso indica que são várias assinaturas feitas e que todas foram feitas, inclusive, pela mesma pessoa, porque tem uma consistência de repetições de traços. Sexto ponto, exame de recursos individuais. Além das escritas à mão, né, os peritos também costumam usar recursos individuais e únicos. Por exemplo, como quando você está fazendo assinatura, você pode ter uma maneira específica de começar o teu traço, como você ter uma maneira específica de fazer um laço, ou em algum momento da sua letra, na sua assinatura, sempre você para ali para dar continuidade na próxima letra. Então, existem traços individuais, que são seus recursos principais, e que eles se repetem também. E isso torna aquela característica individual, tá? Aí, quem está copiando, às vezes não consegue copiar um negócio que passa desapercebido. Esses desapercebidos, eles, na verdade, não são desapercebidos por quem faz, né? O indivíduo que tem essa característica única, que a gente, por exemplo, chama de gestos próprios, ele é conduzido pelo próprio padrão interno, inconsciente, a produzir esses movimentos. Quem copia não tem a consciência de que aquilo ali é uma parada. Então, é possível a gente também, através desse recurso, conseguir ter um fator a mais para a comprovação daquela assinatura da autenticidade dela. Sétimo ponto, instrumentação especializada. Aí, às vezes, dependendo do caso, por exemplo, uma vez que eu peguei um caso de atendimento, em que era um cheque, uma nota promissória, e existia ali uma marca específica que eu não conseguiria utilizar nem o microscópio, nem nada do que eu mostrei aqui para comprovar. E aí, nesses casos, é necessário a gente ter um instrumento especial, como espectrofotômetro, onde vai mostrar que existia uma marca ali antes, que é um decalque, antes dessa assinatura. E claro que isso não é possível ver o olho nu, senão a pessoa já tinha visto, né? Durante o exame, que é constatado, às vezes, a necessária utilização desses instrumentos especializados.
Porque o falsário, muitas vezes, ele meio que tenta fazer a escrita, né, a assinatura, ou o que ele precisar fazer, a rúbrica, etc. Ele tenta fazer isso e deixa uma marca. E ali fica um caminho para a gente comprovar que aquela assinatura tem indícios de falsificação. E no final, o oitavo ponto é a construção do laudo. O laudo pode ser judicial, né, para o juiz, quando ele pede, pode ser extrajudicial, quando o advogado ou a pessoa nos contrata para fazer esse serviço, que esse laudo, ele é com base de todo esse exame feito. Primeiro é feito todo esse exame super detalhado dos traços, e aí, com base nessa análise dos traços, a gente constrói o laudo, né, grafotécnico, um laudo específico, onde os peritos emitem um relatório, emitindo um relatório concluindo se a assinatura questionada ela é genuína, autêntica ou se ela é falsificada. Nesse relatório, a gente explica as evidências com fotos, com ilustrações que mostram o porquê desta conclusão. Não é simplesmente escrever no laudo, essa assinatura é falsa. Não. Quando a gente constrói o laudo, a gente tem que ter bastante certeza do que está sendo feito e mostrar evidências para que a pessoa que vai receber entenda aquilo, mesmo que ela não seja um especialista. É importante observar que a análise grafotécnica é uma disciplina que envolve avaliações que está totalmente baseada em padrões de escrita e características que a gente consegue observar. Então, a gente, como perito grafotécnico, tem que ser muito cuidadoso na análise e seguir esses procedimentos rigorosos. Tem um protocolo a ser seguido, né? E as consequências, por exemplo, de uma análise grafológica, uma análise grafotécnica feita de uma forma errada, pode ser você prejudicar uma pessoa, né, que ela nem cometeu aquele crime, ou então você realmente ajudar ela a sair daquela situação, porque o laudo do perito grafotécnico para o juiz é o que vale, é a palavra final. Então, em muitos casos, claro que tem a contestação, a parte pode contestar e etc., fazer perguntas e tudo. Mas o especialista no assunto é o grafotécnico, né? E aí, se a gente faz esse trabalho bem feito, a gente consegue realmente determinar essas alterações na escrita e afetar esses resultados judiciais, processos legais, ajudando muita gente a que a justiça seja feita aí na história delas também. Portanto, a ética e a decisão de fazer aquilo que é o correto é fundamental para ter sucesso na carreira como uma perita ou um perito grafotécnico. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, logo aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode se inscrever para a lista de espera para você entrar na próxima formação como mentoria profissional em perito grafotécnico do método Radaic, onde eu mesma vou te ensinar, pegar na sua mão e colocar como que faz passo a passo para você se tornar também um perito grafotécnico ou uma perita. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até já!